e durante esse período aderiu também ao Partido Comunista. Segundo o próprio, a grande causa da sua vida foi a perestroika, processo de mudança que impulsionou em 1985 enquanto líder do partido. As suas políticas geraram tensões do partido entre os grupos mais conservadores e os grupos liberais. A 19 de agosto de 1991, um golpe de Estado levado a cabo por um grupo de conservadores tentou assim afastar Gorbachev do poder. Em 1990, recebeu o Prémio Nobel da Paz pelo seu papel no fim da Guerra Fria entre o Ocidente e o Leste, na sequência da queda do Muro de Berlim, isto em 1989. E São Agostinho é nosso convidado para esta noite. Olhar então aqui para este facto que está a marcar a atualidade deste 30 de agosto de 2022. Sal, boa noite e seja bem-vindo mais uma vez à Hora 10, edição da noite. Boa noite também aos telespectadores da TPA. Exato. Sal, boa noite e bem-vindo mais uma vez. Gorbachev morreu hoje aos 91 anos e eu gostaria mesmo de lhe perguntar que vazio deixa este para a história do mundo e da Rússia em particular. Como também disse bem o Dorivaldo na sua nota introdutória, Gorbachev foi o último presidente da União Soviética, cargo que ocupou desde 1985 até agosto de 1991, altura em que sofreu um golpe de Estado da parte de Boris Yeltsin, que era contrário às políticas de abertura ou considerava-as não bastante suficientes para uma nova Rússia distante da União Soviética. Ele foi depois obrigado a ceder o passo em dezembro do mesmo ano, mas o legado de Gorbachev tem implicações internacionais muito profundas, tendo em conta que foi ele quem, no âmbito da sua política de glasnost e perestroika, contribuiu para o desenvolvimento internacional, até com implicações mesmo ao nível da nossa região austral, visto que no nosso país o MPLA era, digamos assim, um dos principais partidos com que tinha relações muito estreitas com a União Soviética. E este desanuviamento foi caracterizado pelo facto de, já a partir de 1987, ter assinado um dos últimos acordos securitários internacionais, o chamado INF, com o presidente Donald Reagan, que garantiu ao mundo uma certa estabilidade e segurança internacionais, na medida em que este acordo visou eliminar e eliminou um conjunto de armas ou mísseis balísticos intercontinentais com uma distância de até 1000 quilômetros. E depois também foi ele quem, em 1989, pôs fim à participação da missão da União Soviética no Afeganistão. Isto que, digamos assim, estava em vigor desde 1979. E também foi ele depois que assinou os vários acordos que ditaram o fim da própria Guerra Fria. Portanto, foi um personagem bastante importante, não só para a Rússia, mas também para as próprias relações internacionais, com incidências muito marcantes na vida de várias pessoas, incluindo até entre nós os angolanos, uma vez que esta impossibilidade de a Rússia poder ajudar militarmente ou financeiramente os seus principais aliados pode ter tido influências bastante positivas no desenrolar da estabilidade na África Austral através da Batalha do Crítico Naval. Apesar de todo este legado, estamos a falar também de alguém cujas políticas geravam alguns conflitos entre os liberais e os conservadores. Bem, isto já é ao nível interno. Certo. É normal
que exatamente, Dorivaldo, isto já ao nível interno de uma nova Rússia, do presidente Vladimir Putin. Sim, sim. Ele não, de facto, integrou o partido político Rússia Unida do presidente Putin, fez parte de um outro partido liberal da oposição, porque entendia, como dissera durante o seu curto mandato na presidência da União Soviética, que as suas reformas tendiam à libertação e à liberalização da própria União Soviética. É óbvio que, como a Rússia, que emerge ao nível internacional como uma potência, contrariamente à potência em decadência do presidente Gorbachev, é normal que ele tenha encontrado uma certa desconfiança ou dificuldade em lidar com o presidente Putin e do seu partido político. Mas também deve ser dito aqui que em muitas paradas militares comemorativas da vitória da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, muitas vezes o presidente Gorbachev lá esteve. Portanto, se ao nível interno pode ter havido esta dialética política que é normal entre o seu partido e o partido do presidente governante, ao nível da sua relevância histórica para a história russa, isso sempre esteve patente. Ou seja, deixa aqui, acima de tudo, também um legado de pura democracia, não é? Quer dizer, deixa o legado do sonho de uma Rússia mais democrática, mais aberta, uma Rússia integrada no sistema das nações, guiado pelo bloco ocidental, que na história da Rússia nem sempre foi assim. Podemos fazer uma passagem no passado. A Rússia sempre esteve com um pé no bloco ocidental, com outro pé na Europa Central, onde sempre se sentiu mais confortável no seu mundo, sem ter que ser, digamos assim, um Estado sob domínio de outras potências do bloco ocidental. E o seu legado também é o de ter vencido, em 1990, como também disse bem o Dorivaldo na peça, o Prêmio Nobel da Paz, que é um grande reconhecimento internacional que lhe foi dado. É um ponto que também íamos puxar aqui, esta atribuição do Prémio Nobel da Paz a Gorbachev. Sim, quer dizer, no período, quer dizer, o fim da Guerra Fria foi muito fértil em garantir prémios da paz para os grandes líderes políticos, né? Por exemplo, estamos recordados também o Prémio da Paz que foi dado a Nelson Mandela, no fim do Apartheid, e antes dele, quem ganhou o Prémio Nobel foi, de facto, o presidente Gorbachev. Quer dizer, este prémio é o reconhecimento que lhe foi dado pelo facto de ter contribuído para o desenvolvimento, como já dissemos, das relações internacionais, que era um quesito fundamental para uma convivência sana entre as antigas rivalidades durante a Guerra Fria. E só, vamos continuar então a olhar aqui para Gorbachev, este que deixa, como já fizemos referência aqui, um legado de democracia. E eu gostaria de saber também que papel é que Gorbachev desempenhou assim até a sua morte e foi, digamos, acima de tudo, um crítico também aqui de Putin, não é? O problema é que os países que têm uma veia imperialista nem sempre são democráticos, né? E quando usam a democracia, usam-na se ela condiz com os seus interesses geoestratégicos ou geopolíticos. Quer dizer, uma Rússia odierna não pode ser isto, tendo em conta as várias observações, os vários estudos feitos, não pode ser ao mesmo tempo uma democracia e ao mesmo tempo uma potência internacional, porque existe uma percepção que para se ser uma potência internacional neste período,
com regras de jogo estabelecidos num contexto em que, ou seja, por potências que querem chamar para si a condução das relações internacionais, isto tudo não condiz com a veia, digamos assim, de uma potência que historicamente teve um papel muito soberano, muito próprio na condução das relações internacionais. O mesmo tempo também se passa em relação à China, quer dizer, que tem, digamos assim, forças internas que impelem para uma democracia, mas vimos que em 1989, em Tiananmen, a repressão que foi feita contra os estudantes que chamavam para aberturas democráticas no estilo ocidental. Ou seja, existe sim uma democracia russa, como existe uma democracia dos Estados Unidos, como existe uma democracia dos países europeus, como existe uma democracia dos países africanos. Não existe uma única democracia do one size fits all. E isto, quer dizer, esta contrariedade dos modelos democráticos, uma democracia que se chame autocracia, mas que tem formas bastante liberais em si, com uma democracia ocidental liberal, tem havido, quer dizer, tem vivido, tem experimentado essa tensão, esta crispação, que até acabam por desembocar em momentos de instabilidade militar, como está acontecendo agora na Ucrânia. Portanto, sim, o presidente Gorbachev lutou, de certa forma, para a liberalização da União Soviética, da Rússia, mas não conseguiu, até mesmo pela via da eleição. Isto é, estamos recordados que em 1996 ele até concorreu para a presidência da Rússia e teve apenas 1% dos votos contra o presidente Boris Yeltsin. Portanto, há esta nuance das democracias que muitas vezes, de um lado, não condizem com a veia imperialista de um Estado historicamente imperial, e depois tem esta nuance da democracia interna que muitas vezes não se enquadra nos parâmetros das potências do globo ocidental, que é uma democracia muito mais liberal e menos autocrática ou iliberal, como diria Fareed Zakaria, que se verifica quer na China, quer na Rússia. Isao, eu queria trazer muitos outros pontos aqui à nossa conversa, mas o tempo não dá para mais. Vou apenas agradecer-te por marcares presença aqui mais uma vez no Hora 10, edição da noite, e dizer que queremos contar contigo em próximas oportunidades. Desculpe, só me permita corrigir um lapso que eu cometi na última Esteja à vontade. Aqui sim, no dia 9 de agosto. Eu não frisei que o golpe de Estado do presidente